A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. E eu quero mais uma vez agradecer por suas orações, agradecer por sua audiência, a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos do Senhor Jesus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. E eu quero agradecer a você também que tem enviado a sua mensagem para nós, a sua dúvida, sua pergunta, sua crítica, sua opinião, sua sugestão. O número do nosso WhatsApp está aparecendo aqui na sua tela e fique à vontade para criticar, sugerir, opinar ou mesmo para enviar a sua dúvida ou a sua pergunta para nós. Se você está acompanhando o nosso programa, você sabe que nós estamos estudando sobre visões e sonhos proféticos da Bíblia, esse tema maravilhoso, esse tema extraordinário. De Gênesis a Apocalipse, esse tema está presente, né? Nós encontramos diversos sonhos, diversas visões que foram dadas por Deus, que trazem lições importantíssimas para cada um de nós. E o que é que nós estamos fazendo nessa temporada? Nós estamos estudando o texto bíblico, estamos interpretando dentro do seu contexto e extraindo lições práticas para o nosso dia a dia, porque é assim que nós cremos. Se essas visões, se esses sonhos foram preservados, se foram inclusos no cânon sagrado, é porque Deus não desejava falar só para aquela geração, mas desejava também falar para as gerações futuras. Nos programas anteriores, nós estudamos sobre os seguintes temas. Nós vimos que o rei Saul consultou uma pitonisa, né? Nós vimos aí o perigo de consultar feiticeiros e pessoas que consultam os mortos, e estudamos também que Deus aparece a Salomão em sonhos, capítulo 3 do primeiro livro dos Reis, essa história belíssima e maravilhosa, quando Deus aparece a Salomão em sonhos, dizendo para ele: pede-me o que queres que te dê, e ele pediu a Deus sabedoria, e Deus lhe deu não apenas sabedoria, mas também riquezas e glória. Hoje nós estudaremos sobre o seguinte tema: o Senhor aparece a Salomão pela segunda vez. Glória a Deus, né? Eu posso dizer que Salomão começou muito bem o seu reinado, ele começou muito bem a sua vida como rei de Israel e desfrutou de grandes experiências com Deus. E esse texto que vamos estudar hoje fala exatamente de mais uma ocasião em que Deus aparece ao rei Salomão. Vamos ler a introdução da nossa aula. Nós dizemos assim, que após Salomão concluir a construção do templo e do seu palácio real, Deus aparece a ele pela segunda vez, como havia feito em Gibeão. O Senhor ouve a oração de Salomão e consagra o templo, prometendo que seus olhos e seu coração estariam ali continuamente. Deus reafirma a aliança feita com Davi, garantindo que, se Salomão andasse em retidão, obedecendo aos mandamentos e estatutos divinos, o trono de Israel permaneceria firme para sempre. No entanto, há uma advertência clara: se o rei ou seus descendentes se desviarem dos caminhos do Senhor, adorando outros deuses, então Deus removerá Israel da terra que lhes deu. O templo, embora grandioso, se tornaria motivo de espanto e zombaria entre os povos. Em vez de ser um símbolo de bênção, seria lembrado como um sinal de julgamento. Esse trecho destaca tanto a fidelidade de Deus às suas promessas, quanto a responsabilidade do povo e de seus líderes em manter a obediência para que a bênção fosse preservada, como veremos a seguir. Então hoje vamos tratar de dois temas principais, né? Sobre a fidelidade de Deus em cumprir a sua promessa, mas a responsabilidade humana de obedecer aos mandamentos do Senhor. Hoje vamos estudar no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 9, os versículos de 1 a 9. Vejamos o que diz a palavra de Deus. Diz assim: sucedeu, pois, que acabando Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, todo o desejo de Salomão, que lhe veio a vontade de fazer. Ou seja, Salomão estava vivendo um período de prosperidade, de progresso. Eu diria não só Salomão, eu diria que a nação de Israel estava vivendo esse período de
prosperidade, de progresso, de riqueza, não é? Você sabe disso, que Salomão foi o terceiro rei de Israel. 3 reis reinaram sobre o Reino Unido, né? Saul, Davi e Salomão. E Salomão foi esse terceiro rei, e seu reinado foi marcado por um período de paz, de prosperidade, um período de muitos acordos comerciais. Diferente do reinado de Davi, que foi marcado por muitas guerras, que foi marcado por muitos conflitos armados, o reinado de Salomão foi marcado pela paz, pelo progresso, pela prosperidade e, sem dúvida, a maior construção que foi feita em Israel, de forma mais específica em Jerusalém, foi exatamente o templo. Aquele templo que Davi desejou construir, mas Deus disse para ele: não, você é um homem sanguinário, quem vai construir é o seu filho Salomão. Volta o texto mais uma vez para eu reler. Então, depois que, acabando Salomão de edificar a casa do Senhor, que casa é essa, professor? O templo em Jerusalém e a casa do rei, e todo o desejo de Salomão que ele veio à vontade de fazer, ou seja, todas as construções que ele intentou no coração fazer, ele concretizou. E o que foi que aconteceu para ele depois disso? Vejamos o que diz o versículo de número 3. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre, e os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Eu quero pedir para deixar essa tela aberta aí, para nós extrairmos algumas lições preciosas, importantes desse texto. Primeiro, Deus disse assim: ouvi a tua oração e a súplica que fizeste perante mim. A primeira lição que eu quero extrair desse texto é que Deus ouve a nossa oração, que Deus ouve a nossa súplica. A oração é um diálogo com Deus, diferente de uma reza, que é aquilo repetitivo, monótono, cansativo, apenas repetições de palavras que não externam sentimentos. A oração é um diálogo, é uma conversa com Deus. É um privilégio que Deus nos deu de podermos conversar com Ele, de abrirmos, rasgarmos o nosso coração, de contar para o Senhor os nossos dilemas, as nossas petições, né? Através da oração, nós fazemos os nossos agradecimentos, nós fazemos as nossas confissões, nós fazemos a nossa petição, a nossa adoração, a nossa intercessão. São várias partes, vários estágios da oração, e eu posso dizer que a nossa alegria é essa, que Deus ouve a nossa oração, Deus ouve o nosso clamor, Deus ouve a nossa petição. E eu quero falar com você que talvez esteja orando e parece que Deus não está ouvindo. Parece que Deus não está atentando para a tua oração. Mas sabe o que é que eu quero te dizer nessa noite? Com muita convicção: continue orando, continue pedindo, continue buscando, porque Deus está ouvindo sim a sua oração, a sua súplica, o seu clamor. Se Deus não agiu ainda, se Deus não respondeu ainda, é porque não chegou o tempo, ou não seja a vontade dele, não é assim? Ou não chegou o tempo, ou não seja a vontade dele a sua petição. Mas Deus ouve a nossa oração, Deus ouve o nosso clamor, Deus ouve a nossa súplica. A Bíblia está repleta de Gênesis, Apocalipse, de texto, de experiências maravilhosas, de servos e servas de Deus que clamaram, que oraram, e que Deus atendeu a oração, que Deus atendeu o clamor. E você sabe disso, eu e você, nós somos testemunhas disso. Nós temos também as nossas próprias experiências de orações respondidas, de súplicas que foram atendidas por Deus. Aí Deus diz assim: ouvi a tua oração e a súplica que fizeste perante mim. Mas não só isso, Deus disse assim: santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre, e os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Que coisa maravilhosa! Era um sinal da aprovação de Deus. Deus estava aprovando aquela construção. Deus disse que os seus olhos, os seus ouvidos estariam atentos à oração daquele lugar, não é? O seu nome, os seus olhos estariam ali para sempre. Era uma comprovação,
uma confirmação de que Deus havia escolhido aquele lugar como lugar de culto, um lugar de oferta, um lugar de holocausto, de sacrifício. Você sabe disso, mas eu vou lembrar que no período patriarcal, eu diria que desde os tempos de Abel, né, que se ofereceu holocausto, sacrifício, o próprio Abel já ofereceu ovelhas, mas destacando aí o período patriarcal, Abraão, Isaac, Jacó, Jó, que ofereciam os seus holocaustos, ofereciam os seus sacrifícios em vários lugares. Quando eles iam peregrinando, eles ofereciam os seus holocaustos. Mas no capítulo de número 40 do livro do Êxodo, quando foi inaugurado o tabernáculo, as ofertas, os holocaustos, os sacrifícios eram realizados onde? No tabernáculo. Mas depois que os filhos de Israel conquistaram a terra de Canaã, não havia ainda um templo erguido. E foi Salomão que teve esse privilégio de construir essa casa, esse grande edifício, e tornou-se então o lugar de culto para os judeus, o lugar de oferecer os holocaustos, os sacrifícios, de levar as suas ofertas, os seus dízimos para a casa do Senhor. E mais importante do que construir o templo é receber da parte de Deus a aprovação de que ele havia aceitado aquele lugar como lugar de culto e de sacrifício. Deixa eu ler mais uma vez as palavras do próprio Deus. Deus disse: ouvi tua oração e a súplica que fizeste, santifiquei. É Deus quem santificou a casa que foi edificada por Salomão. Para quê? Para pôr ali o seu nome para sempre. E ele disse que os seus olhos e o seu coração estariam ali todos os dias. Porém, sempre que Deus vem ao encontro do homem, esse encontro de Deus com o homem é marcado por promessas e é marcado também por compromissos, por responsabilidade. Nós vamos perceber que Deus vem falar com Salomão, não apenas para dizer que santificou aquela casa, aquele templo, não apenas para dizer que escolheu aquele lugar para colocar os seus olhos, seus ouvidos para sempre, seu nome para sempre. Mas Deus também veio para fazer algumas exigências. Veja o que diz o versículo de número 4. Diz assim, olha aí agora uma promessa condicional. Perceba que a partir de então vem alguns compromissos, vem algumas responsabilidades, né? Deus diz assim, e se tu andares perante mim, como andou Davi, teu pai. Veja que é uma promessa agora condicional. Se tu andares, como andou Davi, teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei e guardares os meus estatutos e os meus juízos. Esse se é uma conjunção subordinativa condicional, ou seja, uma condição para a ação principal acontecer. Então, Salomão tinha a responsabilidade agora de quê? De andar perante o Senhor, como mandou Davi, com inteireza de coração, com sinceridade, e fazer tudo o que Deus havia mandado, e guardar os seus estatutos e os seus juízos. O que é que nós podemos aprender? Nós aprendemos que Deus aparece para dizer a Salomão, olha, eu santifiquei essa casa, eu escolhi para colocar ali os meus olhos, o meu coração todos os dias. Mas Deus aparece também para exigir de Salomão que andasse nos seus estatutos, nos seus mandamentos, que procurasse seguir o caminho, obedecer o caminho que andou Davi, seu pai. Passa a tela, por gentileza. Deus continua dizendo assim, então se você fizer isso, Salomão, eu confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre. Eu posso dizer sem medo de errar. Qual era o desejo de Deus? É que aquele reino de Israel fosse perpétuo, que pudesse dar continuidade. O desejo de Deus é que os seus filhos nunca fossem para o cativeiro babilônico. O desejo de Deus é que o povo de Israel nunca fosse espalhado entre as nações, que aquele reino fosse perpetuado. Mas observe, havia uma condição. Havia uma promessa condicional. E qual era? Era guardar os seus estatutos, era guardar os seus mandamentos, era que Salomão e a sua descendência andassem diante de Deus, como andou Davi, seu pai. Aí Deus disse, volta ao texto, então se você fizer isso, se você andar assim, eu vou confirmar o
trono de teu reino sobre Israel para sempre. Como falei acerca de teu pai Davi, dizendo, não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. E a verdade é essa. Quando é uma promessa incondicional, Deus cumpre a sua promessa sem exigir nada. Mas se a promessa for condicional, então exige uma ação humana para que Deus venha cumprir a promessa. E você sabe disso, se você estudar os últimos capítulos do segundo livro dos Reis, os últimos capítulos do segundo livro das Crônicas, você vai perceber isso. Que depois do rei Josias veio Joaquim, Jeoaquim e Zedequias, e o reino de Israel foi abolido, né? Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou o povo judeu cativo para a Babilônia, houve uma cessação desse reinado. De lá para cá, nenhum rei se sentou no trono de Davi. O próximo que irá sentar é Cristo, é Jesus. No final da grande tribulação, quando Jesus vier por ocasião da batalha do Armagedon, ele vier livrar Israel, ele vai implantar o reino, e aí sim, ele vai se sentar no trono de Davi, ele vai reinar mais uma vez sobre Israel, e eu diria, não apenas sobre Israel, mas sobre o mundo inteiro. Mas por que foi que esse reino cessou? Por que quebrou essa dinastia? Por que não houve uma sucessão de reinos até hoje? Por que é que hoje não tem um rei lá em Israel? Tem um primeiro-ministro, o rei não tem. Por conta da rebeldia, da rebelião, da desobediência do povo. Então Deus havia feito uma promessa a Davi, Deus renova essa promessa a Salomão, mas Deus faz uma exigência para que o rei Salomão, os seus descendentes, andassem nos caminhos de Davi. No versículo de número 6 diz assim, porém, olha aí a advertência, Deus fez a promessa e Deus agora adverte o povo, dizendo assim, porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim, em outras palavras, se vocês se afastarem de mim e não guardarem os meus mandamentos e os meus estatutos, que vos tenho proposto, mas fordes e servirdes a outros deuses e vos prostrardes perante eles, o que é que vai acontecer? O versículo 7 diz, então destruirei a Israel da terra que lhes dei, e esta casa que santifiquei a meu nome, lançarei longe da minha presença, e Israel será por provérbio e motejo entre todos os povos. Então perceba que Deus está advertindo o povo judeu, a nação de Israel. Agora não é só Salomão não, agora é a sua descendência. Deus diz assim, se vocês me abandonarem, se vocês deixarem de seguir as minhas leis, os meus mandamentos, os meus estatutos, se vocês forem idólatras, se vocês adorarem outros deuses, se vocês se curvarem perante eles, Israel será destruído. Essa casa, esse templo que você construiu será destruído também. E vai servir de quê? Vai servir de zombaria, de escárnio. É claro que nos tempos bíblicos não existia cartão postal, né? Mas permita-me usar aqui essa simbologia, essa comparação. Quando se constrói um templo, um monumento, um prédio, um edifício em uma cidade, aí diz assim, que agora é o cartão postal, né? Então eu posso dizer assim, nos tempos bíblicos não tem um cartão postal, mas o templo de Jerusalém era como se fosse hoje o cartão postal. Aquele grande templo, aquele grande monumento escolhido por Deus, santificado por Deus, lugar onde Deus diz, estarão os meus olhos, atentos os meus ouvidos, glória a Deus. E agora, os filhos de Israel têm um lugar de culto, um lugar de adoração, levar suas ofertas, suas ovelhas. Agora não era mais uma tenda feita de madeira, coberta de tecido, de peles de animais, como era o tabernáculo. Agora não, agora era um templo mesmo. Mas vieram as exigências, as promessas e as exigências de Deus. Primeiro para Salomão, se você andar nos caminhos de seu pai Davi, se você guardar os meus mandamentos, seu reino será perpetuado. E Deus diz, e se seus filhos, sua descendência, se afastar de mim, adorar outros deuses, Israel será destruído, esse templo será destruído também. Vai servir de vergonha, vai servir de escárnio.
versículo de número 8, Deus diz assim: e desta casa, que casa? Esse templo, que é tão exaltada, todo aquele que por ela passar vai pasmar, vai assobiar e vai dizer assim: por que fez o Senhor assim esta terra e a esta casa? Por que foi que Deus permitiu que essa casa, esse templo fosse destruído? A resposta está na rebelião, na desobediência do povo. Para concluir, versículo 9, que é o último texto que nós vamos ler hoje, diz assim, olha a resposta: e dirão, porque deixaram ao Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito a seus pais, e se apegaram a deuses alheios, e se curvaram perante eles, e os serviram, por isso trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. E aqui nós queremos falar para dois grupos de pessoas. Primeiro, para o povo judeu, para o povo de Israel, que vem sofrendo há milênios por conta das rebeliões, das suas transgressões, da sua rebeldia. Primeiro grupo que eu quero falar é acerca do povo judeu, do povo de Israel. Se você me perguntar, professor, por que foi que Deus permitiu que o rei da Assíria, em 722 a.C., levasse as 10 tribos do reino do norte para a Síria e trouxesse para habitar em Israel, em Samaria, pessoas de várias nações? Eu vou lhe responder. Foi por conta da rebelião, da desobediência do povo, da sua idolatria, do seu paganismo. É claro que houve uma série de outros fatores, injustiças sociais, violência, mas o principal dele foi a sua rebelião, a sua idolatria. Olha que coisa interessante. Nessa época, Senaqueribe queria invadir Judá. Só que quem estava reinando em Judá era Ezequias. E Ezequias era um bom rei. O povo judeu não estava em rebelião diante de Deus. Aí Ezequias foi orar, Deus usou o profeta Isaías para dizer assim: ele não vai entrar aqui, ele não vai invadir, ele não vai lançar flechas aqui sobre essa cidade. E Deus mandou um anjo e destruiu 185 mil soldados do exército da Assíria. Você conhece muito bem essa história. Mas o que acontece? Cerca de um século depois, o povo judeu voltou a cometer idolatria, paganismo, seguiu o exemplo de Israel. Mesmo Deus levantando profetas, como levantou Jeremias, como levantou Ezequiel e muitos outros profetas. O povo enveredaram pelo paganismo, pela idolatria. O que foi que aconteceu? De 605 a 586, durante um período de aproximadamente 20 anos, o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém 3 vezes. Na primeira leva, levou para Babilônia Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Na segunda leva, 10 mil judeus, entre eles estava o profeta Ezequiel. E na terceira foi a destruição do templo, a destruição da cidade. Literalmente, essas palavras de Deus se cumpriram, porque Deus havia advertido, Deus havia alertado. É por essa razão que houve, vamos dizer assim, uma interrupção nessa sequência, dessa dinastia. Foi quebrado o reino de Israel. Depois de Zedequias, nenhum rei mais reinou em Israel. E aí eu posso dizer que o cativeiro assírio, o cativeiro babilônico, a dispersão do povo judeu no ano 70 da era cristã, tudo isso foi por conta da sua rebelião. É claro que no ano 70 não foi por conta da idolatria, porque eles voltaram do cativeiro babilônico curados da idolatria, mas por conta da sua rejeição a Cristo. Então, as palavras de advertência de Deus para Salomão, essas promessas condicionais, que o reino de Salomão seria perpetuado se ele andasse nos caminhos do Senhor, se ele andasse nos caminhos de Davi. Esse reino foi quebrado exatamente por conta da desobediência do povo judeu e dos reis de Israel. Mas eu quero falar com outro grupo de pessoas, que são nossos contemporâneos, que muitos deles estão ainda, vamos dizer assim, estão assistindo a esse programa, estão entre nós. São pessoas que insistem na prática da idolatria, do paganismo. São pessoas que, de uma forma deliberada, continuam se curvando, se prostrando diante de ídolos, de imagens, objetos feitos por mãos humanas. A pergunta que eu faço é: como é que eu vou me encurvar
diante de uma imagem, diante de um ídolo que não tem poder, ao menos, para tirar poeira de sobre si. Como diz o Salmo 115, eles têm boca, mas não falam, eles têm olhos, mas não veem, eles têm ouvidos, mas não ouvem, eles têm pés, mas não andam, eles têm nariz, mas não cheiram. Som nenhum sai da sua boca. E a Bíblia diz assim: tornem-se semelhante a eles, aqueles que nele confiam. E se você é telespectador assíduo do nosso programa, você sabe disso. Nosso objetivo aqui não é criticar nenhuma religião, nosso objetivo aqui não é criticar nenhum membro ou adepto de outra religião, não é esse o nosso objetivo. Mas eu tenho uma responsabilidade. Foi-me dada essa missão, essa responsabilidade de advertir, de alertar, de dizer a você, meu querido, minha querida, Deus abomina a idolatria. A idolatria é um pecado diante de Deus. É por isso que nas nossas igrejas nós não temos imagem de escultura, nós não rezamos, nós não pedimos nada à Virgem Maria, nós não pedimos nada ao Padre Cícero, ao Frei Damião, não pedimos nada para eles, porque nós aprendemos que a oração deve ser feita a Deus em nome de Jesus. Mas quais são as lições que nós podemos aprender? Eu gostaria de enumerar ao menos 4 lições que nós podemos aprender desse texto que nós estudamos. A primeira, já falei, Deus responde às nossas orações. Deus disse a Salomão: ouvi a oração e a súplica que fizeste perante mim. Deus está atento a orações sinceras dos seus servos. Deus está ouvindo. Agora é claro que Ele vai atender, responder, primeiro, de acordo com a vontade dele, e segundo, no tempo dele. Mas o fato de Deus ainda não ter atendido não significa dizer que ele não esteja ouvindo. A oração é um canal de comunicação entre a criatura e o Criador, entre o Senhor e o servo, entre o adorador e o ser supremo que é adorado. É um privilégio que Deus nos deu de poder nos dirigir a Ele através da oração. A segunda lição que nós aprendemos é que a obediência vai trazer bênçãos duradouras. Deus disse a Salomão: se você andar perante mim, como andou Davi, eu vou confirmar o teu trono, o teu reino. A fidelidade a Deus é a chave para a estabilidade e a continuidade das bênçãos de Deus. Deus honra aqueles que honram com integridade e com retidão. Então, muitas vezes nós estamos relembrando a fidelidade de Deus, mas não devemos esquecer desse compromisso. Deus é fiel em cumprir as suas palavras, mas Deus espera de nós a obediência, a retidão, guardar os seus mandamentos, as suas leis, para nós continuarmos recebendo as bênçãos de Deus. Deus disse a Salomão: se você andar nos caminhos de Davi, seu pai, eu vou estabelecer o seu reino para sempre. Eu vou confirmar o seu reino para sempre. A terceira lição que nós aprendemos é que a infidelidade, a desobediência, a rebelião, a idolatria traz sérias consequências. Deus disse: se vocês, se vossos filhos se apartarem de mim, eu vou lançar Israel para fora da sua terra. Deus disse assim: eu vou fazer com que essa casa, esse templo seja destruído, seja arruinado. E esse templo, que é um lugar de glória, de esplendor, de culto, será motivo de escárnio, de zombaria. Deus é justo, não pactua com a desobediência. O texto nos mostra que a infidelidade espiritual pode levar à perda da herança, ao juízo divino. Então, Deus estava exigindo, não só de Salomão, mas do povo judeu, do povo de Israel, a sua obediência aos seus mandamentos. Em quarto lugar, nós aprendemos que o lugar santo depende da fidelidade do povo. Aquele lugar, aquele templo que Deus santificou, que Deus disse que os seus olhos, seu ouvido estaria atento à oração daquele lugar, iria depender da ação do povo. Deus disse: se vocês transgredirem a minha lei, essa casa que santifiquei eu vou colocar de lado. Nem mesmo o templo, apesar da sua beleza, da sua importância, seria poupado se o povo se desviasse de Deus. O valor do templo está condicionado à fidelidade daquele que o frequenta. Nós vamos perceber isso quando estudamos no livro do profeta Ezequiel, que a glória de Deus saiu do templo. E por que saiu do templo? Por conta da rebelião, da idolatria,
da desobediência do povo. Esse era o desejo de Deus? Não. O desejo de Deus é que essa casa estivesse ainda erguida, que ainda hoje o templo de Salomão estivesse erguido lá, para que pessoas do mundo inteiro pudessem ver, contemplar a beleza daquele templo. Mas Deus permitiu que aquele templo fosse destruído por conta da desobediência do povo. Não adianta ter um templo belíssimo, não adianta estar numa casa muito bela, muito confortável, muito suntuosa, se o coração do povo não estiver voltado para Deus. É com tristeza no meu coração que eu digo isso. É com pesar no meu coração. Mas em muitos lugares, as pessoas estão em templos suntuosos, belíssimos, maravilhosos, templos construídos com riquezas de detalhes. Mas Deus não está ali. Porque a presença de Deus, ela é uma realidade quando Deus encontra verdadeiros adoradores. Deus não está olhando para a estrutura do templo, porque existem muitos irmãos nossos africanos, no continente africano e em muitos lugares do mundo, que estão adorando a Deus em lugares simples. Às vezes não tem nem onde se sentar. Às vezes não tem nada de requinte, nada suntuoso. Mas a presença de Deus está ali, por quê? Porque Deus encontra corações de verdadeiros servos, de verdadeiros adoradores. Não adianta estar num templo suntuoso se o coração está distante de Deus. É preferível estar num lugar simples. Ainda que não tenha brilho, ainda que não tenha glória, ainda que não tenha esplendor, ainda que não tenha luxo, ainda que não tenha conforto, mas o coração daqueles que ali se reúnem estão voltados para Deus. Era isso que Deus queria do povo de Israel. Era isso que Deus queria do povo judeu. Nos dias de Jeremias, Jeremias profetizava: esse templo será como Siló, esse templo será destruído. E o povo não acreditava. Os falsos profetas diziam assim: não, aqui está o templo do Senhor. Como se aquela estrutura belíssima, bem verdade, para aquela época, pudesse ser mantida apenas porque foi dedicado ao Senhor. E Deus permitiu que a glória dele saísse do templo, que o templo fosse destruído, porque o coração do povo estava inclinado a outros deuses. Mas que Deus nos ajude para que essas lições, essas promessas, esses mandamentos, essas promessas condicionais que foram dadas a princípio a Salomão e ao povo judeu, que possa ser uma realidade para cada um de nós, que possamos sermos verdadeiros, autênticos adoradores, que jamais venhamos permitir que no nosso coração haja espaço para paganismo, para idolatria, para adoração a outros deuses, outros ídolos, mas que nós tenhamos o coração voltado ao Senhor, que a nossa adoração, que o nosso culto, que o nosso serviço seja voltado única e exclusivamente ao Deus Criador dos céus e da terra.